Então, antes a gente estava falando, né, da, da parte de água, de captação de água, né, de qualidade de água, que isso nem sempre foi, não é importante para o Brasil, né? A gente só foi dar importância na metade dos anos 80 para diante, né? Então, até bem pouco tempo atrás, aí a gente não tinha nenhum cuidado com o tratamento da água, né? Eu digo tratamento não só da água que a gente capta para o uso, mas também da água que a gente rejeita, né? A água de rejeito nunca teve um aspecto da gente tratar ela. Então, assim, é uma coisa que a gente está hoje, né, se dedicando a isso. Tá? Então, a gente parou na parte da portaria, deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás, né, que veio a portaria 56, né, lá de 77, né, e a primeira revisão dela foi em 88, 11 anos depois, né, que deu subsídio numa nova portaria, a portaria 36, que foi publicada em 19 de março de 90. Então, se vocês notarem aí, né, que trata mesmo de qualidade de água, né, que a gente conhece por qualidade de água, é de 90 para cá, né? Ou seja, a gente só tem 31 anos que a gente está se preocupando em tratar da água bem, né? Então, antes a gente não tinha um, uma visão muito positiva, tá? Então, hoje a gente vai entrar na parte de uso de água, né? Então, na primeira parte aqui a gente vai falar do uso doméstico, né? Então, o que é considerado água potável? O que é considerado água para consumo humano? Ela tem que ter certas características, né? Essas características, tanto da parte de microbiológica, ou seja, de fauna e flora, que fazem parte da, da constituição da água, né? Tem também, a gente vê as características físicas e químicas, né? Como pH, como acidez, como quais são os limites de particulados na água, que tipo de particulados são esses que pode ficar em suspensão com a água, né? Quais são os produtos químicos, além daqueles necessários para a saúde humana que se pode permitir, né? Quantidade de sais minerais, né? As quantidades de contaminantes, né? Como chumbo, como iodo, como mercúrio, né? O quanto disso é permitido, né, ou não permitido, né, nessa água para consumo. Né? A parte de radioatividade também, né, alguns elementos químicos, mesmo que se encontrem na natureza, também tem algum grau de radioatividade. Tá? Então, essas características foram todas, então, apresentadas nessas últimas portarias para que a gente possa ter um padrão, tá? É o chamado padrão de potabilidade, né? Para que essa água que a gente vai consumir, que chegue na nossa casa, né, não vá fazer grandes maus à população. Então, o que constitui uma estação de tratamento de água? O que a gente pode esperar numa estação de tratamento? Né, a primeira parte dela, né, é quando logo que a água chega, né, então ela vai para os primeiros tanques ali, né, nos primeiros tanques são adicionados coagulantes. O que são esses coagulantes? Né? São substâncias químicas, né? Entre elas o sulfato de alumínio, o sulfato ferroso, né? Mas o sulfato de alumínio é o mais usado, né? E o que ele faz como coagulante? Né? Eles é um particulado, né? Esse sulfato de alumínio, que ele vai agregar as partículas que estão em suspensão na água. A ideia dele é atrair essas partículas em suspensão, né? Formando coágulos. Né? Então, uma vez que a gente colocou os coágulos e eles começaram então a fazer essa função
atrair essas partículas, né, para que essa ação seja feita com certa eficiência, né? Então isso aí passa por uma parte que é a parte de mistura. Tá? Então a gente vai ter os misturadores, né? Tem uma sequência de misturadores, né? Entre misturadores rápidos e lentos, né? Então tem velocidades diferentes, né? Para homogeneizar então essa parte do coagulante que vai, né, fazendo essa captação, formando esses flocos, né, de particulados. Então, entre os íons do alumínio ou do ferro trivalente, né, é que vai começar a formar esses flocos. Esses flocos vão ter uma densidade relativamente maior do que a da água, né? E a ideia é com que depois, quando vá para os tanques de decantação, esses flocos, então, eles vão precipitar e vão para o fundo do tanque, né? Assim, a gente vai ter um depósito dessas partículas que são arrastadas. Depois da coagulação e da sedimentação, vem a filtração. Tá? O que seria a filtração? São uma série de tanques de areia, né? Com várias granulometrias, né? Então, a gente tem várias granulometrias de areia, aonde essa água passa, né? E a ideia ali é fazer a filtragem das impurezas restantes, né? Aquelas impurezas que ficaram depois da coagulação e da sedimentação, né? Elas ficam, então, retidas nesses tanques de areia. Tá? Depois vem a fase da desinfecção, né? A fase da desinfecção aí é para combater os patógenos, né, que ficam ainda, né, em suspensão na água. Né? Então, a gente tem muitos patógenos, muitos germes, muitas bactérias, né, e que a gente não enxerga eles, são invisíveis, né, aos nossos olhos. Né? Mas ainda a gente ainda tem ali essas bactérias, né, que podem ainda provocar doença, né? Dentre elas a febre tifoide, né, o cólera, né, pode, né, a disenteria. Então, para isso, então, a gente vai fazer agora a desinfecção. A desinfecção geralmente é feita com cloro. Então, aí que entra a parte do cloro, né, que ele é adicionado ou na forma de gás ou na forma de hipoclorito. O hipoclorito é mais utilizado, tá? E essa proporção de cloro que se coloca na água, ela vai ser equivalente à qualidade da água, né? Quanto mais poluída for a água, mais contaminada for a água, mais cloro vai ter, tá? Por isso que às vezes tem uma água que tem um gosto muito forte de cloro, né? A água que se consome, por exemplo, em Porto Alegre, o gosto que uma parte da água é captada no Rio Guaíba, outra parte no Rio Gravataí, né? E são rios extremamente poluídos, né? Então ali são poluídos por dejeto de esgoto mesmo, né? Então o sistema de captação da água ali se utiliza de muito da limpeza por cloro, né? E quem toma água direto da torneira em Porto Alegre vai sentir, né, ou um gosto muito acentuado do cloro, né, ou e às vezes um pouco um gosto que eles chamam de água, parece que tem gosto de barro, né, mas é que foi das várias camadas de filtração de areia que foi submetido, né, e é claro que como essa limpeza da água, né, requer muitos produtos químicos, né, aí vem aquela história que a água vai ter gosto, né, não era para ter, né, mas acaba que se sente esse gosto carregado do tratamento que se deu à água. Tá? E fora que às vezes também tem, às vezes, dependendo da temperatura e do ano, a gente tem o problema de bactérias, e não só de bactérias, mas também de algumas algas, né, que se proliferam mesmo até dentro dos tanques, né, de decantação. Essas algas, às vezes, vencem essas barreiras químicas e acabam, né,
E aí o tratamento químico tem que ser mais agressivo, né? Também é colocado, né, são orientações da Organização Mundial da Saúde, né, o flúor, né? Então é feita a fluoretação. Essa parte do flúor é para prevenir a cárie dentária, tá? Então, o flúor e seus sais minerais têm se revelado notáveis quanto fortalecedores da dentina, tá? Nem todos os países, né, usam esse processo de fluoretação da água, tá? Então, ali tem o fluorocicato de sódio, o ácido fluoricílico, tá? São os mais utilizados, tá? Então, mas tem limites também, né? Porque tudo aquilo que for em excesso, né, pode dar problema, tá? E aqui no Brasil a gente tem esse é um problema também, né? Que a gente tem um gasto muito grande, né, para deixar a água potável, né? Ou seja, para que a gente pudesse beber a água direto da torneira, né? O que nem quase todo mundo faz hoje em dia, né? Beber direto da torneira, o pessoal acaba comprando esses garrafões de água aí, que também às vezes a gente não sabe se a água é mineral mesmo, né? Porque né, pelo que tanto que está se vendendo de água mineral, até às vezes eu desconfio, né? Porque da onde sai tanta água mineral, né? Mas o, o que a gente deveria ter, né, é dois sistemas de fornecimento de água, né? Porque se vocês pararem para pensar, né, o quanto a gente consome dessa água, né, para beber e quanto que a gente consome dessa água que a gente acaba botando no ralo, né? A gente toma banho, né, com água fluoretada, com água clorificada, né? Ou seja, botamos flúor na água para combater a cáries, mas a gente vai lá e toma banho com essa água. A gente lava a roupa com essa água, né? A gente lava a calçada, a gente lava o carro com a água com o flúor que deveria estar ali combatendo, né? Único exclusivamente ele foi colocado para combater a cárie, né? E a gente acaba lavando o cachorro, a gente acaba lavando, né, a calçada, o carro, né? A gente usa essa água, né, para tudo, né? E a gente não tem um sistema que fosse de dois fornecimentos de água, né? Um de água de serviço, né, e outro de água potável. Mas aí é esperar demais, né? Bom, talvez agora, com a privatização, né, as empresas privadas venham agora com essa ideia de nos fornecer dois tipos de água. Acho difícil. Bom, a água de consumo industrial, né? Aí sim, essa que nos interessa, né? Que é a água para consumo industrial. Então, o que que a gente tem? As características da água derivam, né, dos ambientes naturais, onde se origina, e percorre e fica estocado. Bom, a qualidade da água está diretamente ligada ao uso, né? Então, os padrões de qualidade, né, para diversas finalidades da água devem ser embasados através das legislações. O que a gente tem, às vezes, em muitos casos da água, né, que a gente tem, então, fornecimento da água potável, aquela água que vem fornecida pela empresa de distribuição de água, mas a gente também tem, né, muitas empresas que têm essa própria captação de água, né, para atender a demanda, né? Porque dependendo do tipo de indústria, né, a demanda por água é muito grande, né? Nas indústrias, por exemplo, de, de adubo, né? Ali a gente tem uma demanda de água muito grande, porque tem que produzir vapor, né, para o processo, porque o vapor do processo não só na amoniação, mas ele participa de outras partes do processo da, da não só da granulação, mas da formulação do supertriplo e também da, da parte de mistura de fórmulas, né?
Então, ali a gente tem uma demanda bastante grande de água, né? Então, cabe uma captação de água, né? E cabe fazer, então, um tratamento da água que é captada, né? Porque a gente não, simplesmente não capta a água, né, e coloca direto para a geração de vapor, né? Não vão colocar essa água captada direto no, nas nossas caldeiras, né? Então, a gente tem que ter um certo padrão de utilização de água. Então, a gente também vai ter que, mesmo que a gente faça a captação da água, né, a gente vai ter que ter um, um, um padrão, né, para consumo. Tá? Então, no caso do tratamento de água para o consumo industrial, né, diversas etapas de tratamento geram efluentes. O gerenciamento adequado de efluentes é importante para minimizar os impactos. Uma das atividades de grande potencial de reutilização de efluentes são as ETS, né? Então, as ETS são as estações de tratamento de esgotos, né? E, e a gente vai ter as ETS não só do esgoto na, caseiro, mas vai ter as ETS nas indústrias. As indústrias têm que promover, né? Dependendo do porte das indústrias, tem que promover, então, essa reutilização dos efluentes, né? E tem que ter as suas estações de tratamento de efluentes. Tá? E é claro que aí a gente vai ter que ter um padrão, né, de acordo com o tipo de indústria, né, qual é o padrão de reutilização, de reuso dessa água, né? Então, a água de reuso, né, ela é apropriada para processos industriais, né, para lavagem de peças, motores, para veículos, para pisos, jardinagem, descarga de banheiros e outros fins, com exceção de consumo humano e animal. Tá? Então, a gente pode fazer esse reuso, né, da água do processo, né, e essa água que foi reutilizada no processo, né, que foi rejeito do processo, a gente trata ela, né, mas se deixa ela para utilização, né, como eu disse para vocês. Né, para as casas, a gente ainda não tem isso, né, que seria essa água de utilização geral. Né. O bom seria que a gente em casa recebesse essa água fosse rejeitada, fosse né, tratada e nos fosse fornecido uma água de rejeito, né, que a gente pudesse usar para lavar a casa, para lavar o carro, para jardinagem, para descarga, né, para lavar roupa, né. Quer dizer, não precisaria de ter a mesma água potável sendo utilizada, né, mas na indústria a gente pode ter isso. Na indústria, de acordo com o porte da empresa, né, mas pelo visto, né, que o Pedro falou ontem, né, para nós ali que, né, parece que o tratamento do esgoto ainda não é né, um- uma realidade, né? Ainda na nossa gigante ali na Barra. Ali, né? Parece que por enquanto a coisa ainda não foi pensada nisso. Mas, então, o ciclo hidrológico da água faz com que dela um recurso renovável, porém, através da atividade trópica, a mesma é poluída, na forma que o ciclo natural não é suficiente para limpá-lo e torná-la reutilizável. Entretanto, ela pode ser recuperada e reusada através do tratamento certo. Né? E, às vezes, a gente também, né, uma reutilização natural, né, não é, a gente não consegue também ter uma água propícia, né, para consumo. Né? Por exemplo, se a gente mora num lugar como aqui em Rio Grande a gente tem problema de chuva ácida, né? Pelos rejeitos da refinaria, né? O ácido sulfídrico, o ácido sulfídrico, que é um dos rejeitos da refinaria, da queima
do petróleo, né? Então, a gente tem uma certa quantidade, por mais tratamento que tu faça ali de lavagem de gases, né, ainda fica resquício de ácido sulfídrico e algum ácido, além do ácido sulfídrico, não lembro qual é o outro, que também é colocado que sai como subproduto da dispensa da chaminé da refinaria. Eu não me lembro mais, mas além do sulfito tem mais um outro que também vai compor a tal da chuva ácida. Esses ácidos eles ficam depois em suspensão, né? E quando chove, né, eles entram em reação com a água da chuva e aí a gente tem essa essa parte que é da chuva ácida. Então a gente vai ter já se a gente comparar, né, a qualidade do ar, né, que a gente da nossa região aqui com a qualidade do ar de 30 anos atrás, né, hoje a gente está bem melhor do que era 30 anos atrás. Ah, bom, há 30 anos eu fui trabalhar na fábrica de adubo exatamente para instalar as lavadoras de gases que a justiça na época determinou que todas as fábricas de adubo eram obrigadas a colocarem, né, nas suas indústrias as lavadoras de gases. E foi assim que eu acabei arranjando meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi exatamente, né, por causa das obras de instalação de lavadoras de gases. Então, foi acompanhando a obra da instalação da lavadora de gases, da antiga Maná, que hoje é a Yara 2, né, foi que e isso aí melhorou bastante, porque Rio Grande realmente, vocês não têm ideia, mas há mais de 30 anos atrás o ar era bem pesado aqui, né? Era bem pesado, né? Porque não se tratava nada, né? O que a chaminé colocava não era só vapor d'água, não. Tinha mais do que vapor d'água nas chaminés. Tá? Então, o ciclo natural não é suficiente para limpar, né? Então, e para a gente poder utilizar a água. Então, novamente a gente entra naquela estágio que a gente precisa, né, de tratamento da água. Tá? A gente tem os tipos de reuso, né? O Conselho Econômico e Social da ONU, né, estabeleceu que as águas de qualidade devem ser priorizadas e, portanto, as águas de qualidade inferior devem ser, sempre que possível, ser consideradas fontes alternativas para o uso menos restritivos. Assim como a agricultura é essencial para contribuir para uma demanda de recursos e reuso industrial é significativo para a conservação da água da área urbana. Existem dois tipos de reuso, para fins potáveis e reuso indireto. Reuso indireto é aquele onde a água não é tratada, ou seja, o seu uso não é viável para fins que utilizem água potável. Existem três formas de reuso nas indústrias: o macro externo, o macro interno e o interno específico. Tá? Então, o macro externo, né? O que vem a ser o reuso de macro externo? Refere-se ao oferecimento de companhias municipais e estaduais de saneamento que irão fornecer esgotos tratados com água de utilidade para um conjunto de indústrias. Porém, é necessário um sistema de tratamento adicional para atender novos padrões de qualidade que deve ser financeiramente viável. O sistema de reuso macro externo é viável se há uma grande concentração de indústrias que se associem a esse modelo. Tá? O uso de água de reuso em áreas de grandes concentrações industriais, né, pode ser aplicado em torres de resfriamento, em caldeiras, lavagem de peças e equipamentos. Tá? Sendo que, mais uma vez, né, se for utilizar na caldeira, ainda tem que passar por um outro tratamento. Né? Não basta só esse tratamento de reuso, né, já que a gente está com água que ainda não é de qualidade boa, a qualidade de ainda baixa. Né? Há outras aplicações que a gente pode ter para essa água de reuso, né?
Irrigação de áreas verdes nas instalações industriais, lavagem de pisos e veículos, processos industriais, produção de vapor, já falou em caldeira, né? Vou voltar e lavagem de chaminés. Há também processos industriais específicos, né? Utilizados especificamente como principal processo na indústria, como a têxtil, a petroquímica, e de manufatura e papelão. Tá? Na têxtil se usa muito na parte de quando se tem de tingimento, né? Ali também, então, essa água tem que ser bem tratada, porque ela vai carregar muito particulado dos tingimentos, dos pigmentos que são usados para o tingimento. Tá? Então, também, a indústria têxtil também é um vetor de contaminação de água, né? E ela pode, como o consumo é grande, né? Então, passar por esse processo de reuso, né, dessa água para ser tratada para outros usos específicos, né, que não seja o do consumo. Né? Então, são processos específicos que requerem maiores níveis de tratamento de qualidade da água e, consequentemente, um maior investimento. Tá? Aqui na indústria de manufatura, por exemplo, nas fábricas como no caso da GM, né, que era uma das questões que ficou pendente durante alguns anos, né, era que a GM não queria implantar uma ETE, né? Então, tem muita água ali no processo de galvanização, processo de pintura, então, no processo industrial deles, eles utilizavam bastante água, né? Então, ficava a fábrica, né, localizada bem junto ao rio Gravataí, né? Só que a fábrica fica a rio acima, né? Antes da captação de água de 4 cidades, né? A fábrica da GM, ela se localiza antes da captação da água de Gravataí, de Alvorada, Porto Alegre, Zona Norte, né? E de Canoas. E Cachoeirinha, na verdade são 5 cidades, né? Então, o rio Gravataí ele abastece água para 5 cidades. E a fábrica da GM se localiza, né, acima, no rio acima dessas 5 captações de água, né? E não fazia questão de fazer uma ETE, né? De colocar uma ETE. Queria deixar esse custo depois era para o Estado ou para os municípios, né? Porque alguns daqueles municípios da região de Porto Alegre ali, a captação da água é municipal, né? No caso de Porto Alegre, Canoas, né? Não é Corsã, né? E aí, então, era um dos entraves, né, dos processos, né, da instalação da indústria de automóveis aqui era esse, tá? Que as indústrias não queriam ter o custo de ter uma ETE. Tá? Até porque também a gente está falando isso aí de início dos anos 90, ou seja, a portaria de 90, né, portaria que regulamenta as ETEs, né, é de 90, né, a instalação dessas indústrias é de 94. Então, né, uma legislação era nova, né, se dava esse processo de, talvez, né, deixar para depois, né. Hoje já não se barganha tanto. Hoje já tem que vir com esse projeto, né? Por isso que às vezes o projeto de instalação de indústria demora tanto, né? Porque todos esses detalhes têm que estar especificados lá, né, no RIMA, que é no relatório de impacto do meio ambiente, né? Então, quando se vai apresentar um projeto de instalação de uma indústria, né, já tem que ter esse relatório de impacto do meio ambiente, onde deve prever essas estações de tratamento de efluentes. O reuso macro interno, né? Esse tipo de reuso de uma indústria diz respeito ao reuso da água de esgoto tratada apenas para as torres de resfriamento, não passando, então, por um tratamento posterior. Tá? Então, a indústria pode ela mesma tratar o seu próprio esgoto, né? É um tratamento de baixo custo, né? Porque ele vai poder usar isso aí nas torres de resfriamento, nas torres, né, no próprio uso, né? Então, é uma questão de diminuição de custos, né? Então, quando se fala que é diminuição de custos, geralmente é bem aceito esse tipo de ação.
O reuso interno específico, né, que é a reciclagem de efluentes de quaisquer processos industriais que possam ser utilizados, dependendo da sua qualidade. Tá? Geralmente, a reciclagem da água é feita em processo de lavagem. Tá? O reuso interno específico depende não apenas da iniciativa da indústria, mas pode criar programas de reuso. Tá? Então, a água tratada pode ser reusada por diversas finalidades, como usos urbanos para fins potáveis, né? Por ser uma água muito poluída, menos após o tratamento ainda, é uma alternativa de alto risco. Além do tratamento ser inviável economicamente, não há uma garantia de proteção adequada para a saúde pública dos consumidores. Tá? Ah, essa reutilização né, para fins potáveis pela indústria, né, a gente tem alguns casos, pelo menos eu vejo alguns casos, assim, né, que, por exemplo, as indústrias de bebidas, né, a gente tem hoje uma concentração de captação de água, né, para a indústria de refrigerantes e de cervejas, tudo, né, no Rio Gravataí, né? Eu falei para vocês, um rio extremamente poluído, porque ele recebe o esgoto praticamente de grande parte da grande Porto Alegre. O Rio Gravataí ele pega o esgoto de Gravataí, Alvorada, Zona Norte inteira de Porto Alegre, Cachoeirinha e toda Canoas. Né? Mais de 2 milhões de pessoas ali. Essa região toda ali congrega mais de 2 milhões de pessoas. Né? E a gente sabe ali que tem as estações de tratamento de esgoto, né, que vão fazer o tratamento até. O Goku do Dragon Ball, que ele transportou. Aí Vamos lá, vamos voltar de novo. Tá, então, eu estou dizendo para vocês, né, então, então a gente tem de algumas iniciativas de tratamento de água, né, para fins potáveis, né, como no caso das indústrias de refrigerante, de cerveja, né, que captam a água do Rio Gravataí, né, no seu processo industrial. Então, essa captação dessa água, né, ela tem que passar por um tratamento bem severo, né, porque se tu está pegando no rio, tu tens, né, a qualidade que a gente sabe que não é, que é duvidosa, né? Então, o que nós temos ali é um... Deixa eu aqui. Para ver se cai a internet, tem que recomeçar tudo. Tá, então, aqui ele diz que, né, sendo para fins potáveis, né, que pode ser, mas é uma alternativa de alto risco. Mas a gente vê que, apesar de ser de alto risco, ainda se libera muito, né? Talvez porque tenham sido liberadas nos anos 90, né, e as legislações ainda não fossem bem rigorosas, não vai saber. Tá? E depois a gente tem a água de reuso, né, para fins não potáveis, né, que são águas que são geralmente aí são distribuídas, né, depende das cidades, né, e essas águas são utilizadas para irrigação de parque, de jardins, né, para irrigação de jardim de escola, de universidade, para gramados de parques, de praças, né, irrigação de áreas jardinadas. Geralmente, esse tipo de água, né, para fim não potável que foi reutilizada, né, ela, né, essas que o pessoal usa nos caminhões-pipas, né, da prefeitura, que eles usam ali para passar nos canteiros, para passar nos, nas floreiras do centro da cidade, né, quando estavam fazendo essa limpeza dos pontos de ônibus, né, agora devido ao Covid, né, então aquela água ali era uma água de reutilização de não potável, não é uma água potável. Né.
o controle de poeira, movimentos de terra, é aquela água. Essa aqui, geralmente, quando você está fazendo serviço de pavimentação, né, você usa muita água, né, para baixar poeira, quando você está ainda no processo ainda da compactação da, do saibro e dos primeiros substratos quando você está montando uma estrada, né? Então, como ali levanta muita poeira, né? Então, para baixar a poeira, então a gente também se utiliza dessa água, que não é uma água potável, imagina, é uma água de captação, ela só tem um tratamento de baixo custo, né? Tá? Sistemas decorativos e aquáticos, com fontes e chafarizes, espelhos d'água, né? Que deveríamos ter, por exemplo, aqui nos nossos chafarizes ali da Tamandaré, da Xavier Ferreira, a água deveria ser retratada, né, tratada, né? Mas o que a gente tem ali só se enche de água, deixa só aumentar o nível quando chove, e depois, quando não chove, é, bom, é uma água suja mesmo. Tá? A água para lavagem de garagens de ônibus, né? Por exemplo, a água que a Noiva do Mar, ou essa outra empresa agora, não sei mais o nome dessa empresa, que era uma antiga cotista, utiliza para lavagem de ônibus, pode ser uma água, então, de reuso, que não seja água potável, né? Mesmo caso dos lava-jato, né? Se tu tens um lava-jato de grande fluxo, tu pode reutilizar a água, né? Tu lava ali, né? Tu tens um tanque de decantação, tu faz um tratamento simples de decantação e pode reutilizar a água para continuar lavando teus carros. Tá? A água também que não precisa ser potável, que pode ser utilizada na indústria, né? Ela pode ser utilizada para resfriamento de caldeira, né? Na construção civil, né? Na construção civil, na preparação das massas, da argamassa, do concreto, né? Então, se pode utilizar essa água de reuso, né? Sem grande tratamento, tá? E alguns tipos de processos industriais que não requeram, né, um, um grande cuidado com a água, né? Desde que não seja na indústria alimentícia, né? Que aí na indústria alimentícia se tem restrições bastante grandes hoje em dia de utilização de água, tá? Principalmente até na produção do gelo, né? A água que se utiliza para fazer gelo não pode ser uma água de captação, né, no subsolo, sem tratamento, tem que ter tratamento específico, né? O gelo que se utiliza, o gelo que se utiliza também, que a gente compra, tem que ser, né, de fonte mineral, não pode ser gelo, por exemplo, de água de torneira, nem muito menos água de captação, tá? Se tu for fazer captação, tu tem que ter laudo, né? Vai ter que ter, vou ter vou montar uma fábrica de produção de gelo para barco de pesca, né? Então a gente tem aqui, se não me engano, a gente tem 2 ou 3 unidades produtoras de gelo aqui em Rio Grande, né? E eles têm que ter laudo da água, de onde que eles captam a água, de onde que vem essa água, né? Não pode ser qualquer água, tá? Porque a indústria alimentícia as restrições agora são bem grandes, tá? Então, a relação custo-benefício da implantação do reuso de água na indústria, né? Então, essa é uma parte que tem que se estudar, né? Se vai valer a pena ou não, né? Tu fazer um reuso dessa água, né? O quanto que tu vai gastar, a gente tem que ver assim, então, eu dispenso, meu processo industrial dispensa tanto de água. Quanto que eu vou gastar para tratar essa água, né? Para que eu possa reutilizar essa água, se isso compensa, né? Esse reuso, né? Se esse tratamento compensa ficar abaixo daquele preço que eu pago pela água que eu tenho que comprar da, da empresa que fornece água, no caso a Corsã, né? Eu pago tanto para a Corsã, né, para o meu processo industrial, né?
Até mesmo se tu for fazer captação de rio, né, tu tem que pagar para a Corsã, né? Por exemplo, se tu é arrozeiro, né, tens uma granja de arroz ali no Taim, né? E tu faz captação da água da Lagoa Mirim, né? Para a tua granja, né? Tu tem que registrar tua bomba e tem que registrar a capacidade da tua bomba na Corsã e pagar para a Corsã, né? Pela capacidade da tua bomba de captação, né? E vai se de vez em quando a Corsã, de vez em quando não, né? Todos os meses lá da época de produção, a Corsã faz uma fiscalização, né, do, do teus, das tuas bombas, né, para ver se tu não está captando água demais, né, ou se tu não está também poluindo a água da lagoa, né. Então, não é assim, eu vou plantar arroz, vou pegar água da lagoa e tá de boa, não vou pagar ninguém, não, tem que pagar a, a, a Corsã também, né? Não é à toa que estão querendo, né, meter as mãos na coceira exatamente por causa disso, porque é muito dinheiro que vem dessa parte da agricultura, não é só do que vende de porta em porta, não. Buenos, então, quais são os custos, né, que a gente tem envolvido para o reuso da água? Então, qual é o custo do sistema de tratamento, né, incluindo a área de preparação do terreno, projeto, serviço de engenharia, construção, material, equipamento, ou seja, tem todo um processo de montar a tua estação, né? Os custos de irrigação, incluindo o sistema de transporte, reserva, distribuição, né? O custo de campo associado com o desenvolvimento institucional das fazendas, incluindo instalações de treinamento, medidas de proteção de saúde, instalação sanitária, custo de operação e manutenção, incluindo custos adicionais de energia, mão de obra, né? Roupas especiais para trabalhadores, bem como complementação, quer dizer, vale a pena, né? Tem que botar tudo isso no lápis, porque é uma outra unidade que tu está abrindo dentro, né? Se tu tens uma empresa, tu vai ter que, quero reutilizar água, né? É outra unidade, é uma outra unidade produtora, né? Tu tens todos os teus custos de produção daquela parte ali também, né? Tu vai ter funcionário, tu vai ter manutenção, tu vai ter, né, mão de obra, tu tens energia, tu tens todo um custo que tu tens que calcular para ver se vale a pena. Tá? Os benefícios diretos têm o aumento da produção, economia no uso de fertilizantes, no caso se for uma granja, né? E nos indiretos, né, não são tão monetários como o aumento do número de empregos, redução de danos ao ambiente, tá? E esses benefícios, né, não são considerados avaliação econômica, porque, mais uma vez, o que falta aqui seria, né, dar incentivos, né? Se o cara faz todo um processo de tratamento, né, ele deveria receber algum tipo de incentivo, né, já que ele está trabalhando para reduzir os danos ambientais, né? Então, o cara que estava preocupado em reutilizar a água, fazer tratamento de efluentes, né, de dejetos, né, ele deveria ser recompensado, né, tendo algum tipo de incentivo fiscal, né, para que, né, ele continuasse investindo, né, nessa parte de reuso. Buenas. E aí encerramos a parte da água, né? Isso é importante. Então, agora a gente vai entrar na segunda parte, né? Que é o que a gente vai fazer com a água, né? Para que serve essa água toda? A gente falou de água até agora, né? O que a gente vai fazer com a água dentro da indústria? Então, uma das primeiras coisas que a gente, né, vai fazer é gerar vapor, né? Então, para que serve o vapor, né? Para que a gente gera vapor e o que a gente utiliza vapor hoje em dia, né? Tá? O vapor já foi, como eu falei ontem, né? Já foi, né, a vedete da indústria, já foi né, o principal, né? O ator principal da industrialização, do processo de industrialização. Então, os geradores de vapores, né, podem ser considerados como sendo trocadores de calor complexos que produzem vapor da água sob pressão superiores à atmosférica, a partir da energia de um combustível
e de um elemento comburente. Tá? A gente pode dizer assim, né, uma linguagem bem popular, vamos dizer que um gerador de vapor é uma grande panela de pressão. Tu vai botar água dentro do recipiente, vai aquecer a água e vai gerar vapor. Né? A nossa panela de pressão é um gerador de vapor. Né? Aquilo é um perigo que a gente tem aqui na cozinha. Né? Nosso que trabalha com a pressão exageradamente grande, né? Dentro de um espaço pequeno e às vezes muito mal utilizado. Bom, esses equipamentos são constituídos por diversos dispositivos associados, então eles perfeitamente integrados para permitir a obtenção de maior rendimento térmico possível. Tá? Tais equipamentos são conhecidos popularmente como caldeiras de vapor, ou simplesmente só caldeiras. Né? São essencialmente recipientes pressurizados, pelo qual a água é introduzida e pela aplicação contínua de energia, né, e ela é evaporada. Então, o sistema é bem simples. Entrou água, meteu calor, saiu vapor. Tá? A água evaporada, então, é chamada de vapor, constituindo um dos fluidos de trabalho mais empregados na indústria. Então, basicamente, o que a gente tem é um grande recipiente, tá? Onde, basicamente, a água passa por tubos ali dentro desse recipiente, né? E esses tubos estão recebendo calor ali, direto sobre eles. Ali tem, né, uma fonte de calor, né? E na saída desse recipiente, esse grande vaso de pressão, que a gente vai chamar de vaso de pressão, né, está saindo, então, já o vapor, que é a água ali na temperatura acima da temperatura de vaporização, ou seja, acima de 100 graus. Então, depois a gente vai ter dois tipos de vapor ali. Né? Vai ter um vapor que sai a 100 graus, né, que aí é o vapor úmido, né? E depois o vapor superaquecido, que aí ele vai sair em torno de 120 graus e aí não tem nenhum traço de umidade sobre ele. Né? Se a gente pegar aqui, né, nossa, mas depende também das condições atmosféricas. Né? Mas na saída a 100 graus, geralmente vai haver arrasto de umidade. Então, qual é o princípio de funcionamento? Né? A caldeira, né, tem o princípio, né, que é a troca de energia térmica entre uma massa de uma determinada substância na fase líquida, né, para nós é sempre a água, né, e uma fonte de calor, né, gerada por diversos tipos de agentes caloríficos, né, denominados combustíveis. Pode ser queima direta, né, pode ser queima a carvão, como era, né, como foi durante quase 2 séculos, né, as caldeiras movidas a vapor eram um queima de carvão, depois óleo, né, mais para a atualidade, a gente tem as caldeiras com energia elétrica. Tá? A água, então, é o líquido mais largamente utilizado, né? E o processo termodinâmico devido principalmente à sua grande disponibilidade, né, e não toxicidez. Então, a água ainda é o mais utilizado, tá? Por não apresentar outros tipos de complicações que a gente poderia ter, né, se utilizasse outros fluidos. Tá? Elas podem ser classificadas quanto ao uso, nível de pressão ou tipo de material, né? Quanto às dimensões, o formato, a posição dos tubos, a fonte de aquecimento, o tipo de combustível, o fluido vaporizante, o tipo de fornalha, né? E o princípio de funcionamento. Então, a gente tem várias maneiras de classificar as caldeiras. Então, a gente tem aqui caldeiras fumotubulares. Então, são caldeiras onde os gases provenientes da combustão, fonte de aquecimento, circulam no interior dos tubos. A água circula do lado externo, tá? E podem ser verticais ou horizontais. Apresentam um grande volume de água, pois tais caldeiras geram somente vapor saturado, ou, no máximo, ligeiramente superaquecido. Tá?
Então, os vapores saturados é aquele vapor que eu disse para vocês, ele gera um vapor em torno de 100 graus, ali, né, na faixa de 100 graus, e vai depender das condições, ah, não só climáticas, mas também de altitude, do terreno, em relação ao nível do mar. Tá? Mas o vapor saturado é aquele, então, que apresenta traço de umidade, né? E, no máximo, ligeiramente superaquecido. O superaquecido já é o vapor que não há traço de umidade, né? Não há traço de água ainda no estado líquido. Tá? Só vai ter água, vapor, vapor mesmo. Então, a gente tem as fumotubulares e tubos verticais, né, que são os tubos que são colocados verticalmente no corpo cilíndrico, fechado nas extremidades por placas chamadas espelhos. Tá? A fornalha interna fica no corpo cilíndrico, logo abaixo do espelho inferior. Os gases da combustão sobem através dos tubos, aquecendo e vaporizando a água que se encontra externamente nos mesmos. Quais são as vantagens das fumotubulares? Né? São de construção fácil, tem custo de aquisição baixo, exige pouca alvenaria, não exige tratamento de água muito apurado e atende bem ao aumento dos aumentos instantâneos de demanda de vapor. Tá? Então, a vantagem dela é essa, que ela é bastante simples, bastante, é, como é que eu vou dizer, não é ágil, mas seria quase isso, ágil, porque ela diz assim, um aumento instantâneo de vapor, ou seja, se eu aumento o meu consumo, né, eu posso aumentar a produção de vapor, tá, rapidamente. Nem todas as caldeiras, né, eu consigo esse aumento de vapor numa velocidade que eu necessito. Tá? Só para você ter uma ideia assim, né, de, de complexidade, né, as tubulares são as mais simples. Né? Até a gente vai chegar lá no processo que a gente pode usar, né, a produção de vapor através de energia nuclear, né? O que a gente tem numa usina nuclear, né? O que se compõe basicamente uma usina nuclear, né? A gente tem lá as varetas radioativas aquecendo água, né, que gera vapor, que aquece a água, que depois vai para vai fazer gerar uma turbina, e a turbina gerar energia elétrica. Né? Então, na realidade, uma usina nuclear é uma grande caldeira, né, que o que está gerando vapor é a radiação do urânio. Né? Então, a gente pode partir desse exemplo bem simples, né, que são as fumotubulares. Que as fumotubulares são um monte de tubo, né? A gente tem uma fornalha embaixo, queimando, né, mais para trás a gente tinha o carvão, hoje se tem óleo, né? Então, a gente tem a fornalha ali queimando, né, algum tipo de combustível, né? E os vapores da queima do combustível passam por tubos, né, que vão trocar calor para a água que está nos outros tubos vizinhos. Tá? A desvantagem das fumotubulares, né, tem baixo rendimento térmico, ocupa muito espaço em relação à área de equipamento, circulação deficiente da água, partida lenta devido ao grande volume interno de água, a limitação do processo de operação, tá? No máximo até 15 kg força por centímetro quadrado. Baixa taxa de vaporização, possui capacidade de produção limitada, tem dificuldade para a instalação de economizador, superaquecedor e pré-aquecedor. Apresenta sérios problemas de infiltração, depósito ao lado dos gases, devido à dificuldade para a manutenção. O fogo, os gases têm contato direto com a chaparia, provocando maior desgaste. Então, tudo é perfeito, né? Então, basicamente, está aqui, ó, como é que funciona. A gente tem a fornalha ali, né? E os tubos onde os gases da combustão vão passar. Tem aqui o depósito da água, né? Onde a água vai ser vaporizada, e essa água vaporizada, então, vai sair, né? Vai sair por canalizações, vai ter as canalizações, né? De saída do vapor. Tá?
basicamente, aqui a gente tem outro tipo aqui né, da fornalha, né? Quem já foi no Big ali, já viram na garagem do Big tem uma chaminé ali, né? Aquela parte ali que vocês veem ali debaixo da chaminé era a fornalha, né, que tinha para produção de vapor antigamente ali, né? Ali era a antiga companhia Fiatesse, né? A companhia antiga é a companhia Fiação de Tecidos Rio Grande, né? A Fiatesse. E chamada vulgarmente de fábrica nova, né? Porque ela, em relação à Hengens, ela era mais nova, né? Então, por isso que o pessoal chamava a fábrica nova, né? Foi o que sobrou, né, da produção de vapor, o que sobrou da fábrica, né, de, de lembrança da fábrica ali, foi só aquela chaminé, que ali era... Então, ainda dá para ver a porta da fornalha, né, da, da antiga produção de vapor que fazia funcionar a fábrica da companhia Fiat. Na antiga Henkel já não tem mais, né? Se você for no estoque, vocês vão olhar ali, já não tem mais nada dessa parte de produção de vapor ali. Caldeiras de tubos horizontais. Esse tipo de caldeira abrange várias modalidades, desde as caldeiras Cornualha e Lancashire, né? São dois métodos ingleses, né? De grande volume de água, até as modernas unidades compactas. As principais caldeiras horizontais apresentam tubulões internos, por onde passam gases quentes, e podem ter de 1 a 4 tubos de fornalha. A caldeira Cornualha consiste de 2 cilindros horizontais unidos por placas planas, com baixo rendimento, de 12 a 14 kg de vapor, para uma superfície de aproximadamente 100 metros quadrados. A Lancaster, né, construído com 2 a 4 tubulões, a área de troca térmica de 120 a 140 metros quadrados, eu consigo ali de 15 a 18 kg de vapor. Quilograma força de vapor, tá, gente? Quilograma força de vapor por metro quadrado. Aliás, quilograma força por metro quadrado, certo? Caldeira multitubular, né? Tem a fornalha, então aqui a fornalha fica abaixo, né? É construída em alvenaria instalada abaixo do corpo cilíndrico. Tá? A caldeira locomóvel apresenta dupla parede de chapa de forno usada nas serrarias e em campos de petróleo. Já teve um locomóvel aqui em Rio Grande, até bem pouco tempo atrás, ainda tinha instalação de locomóvel na Estrada da Barra, não bem na Estrada da Barra, mas ali perto da antiga KIP. Né? Pô, antiga KIP, né? Eu já estou dizendo que a KIP era antiga, né? Pô, na verdade, tinha um locomóvel ali, né, que era fazia parte do complexo da antiga Swift, né? Ali né, onde foi a KIP, né? Antes de ser a KIP foi a Fertsul, e antes de ser a Fertsul foi a Swift Armor, que era um frigorífico, né? E ali, perto ali, tinha as instalações de um locomóvel, tinha essa cadeira de locomóvel, né? Que é mais ou menos parecido com esse também da multitubular, né? E aqui tem um exemplo de como é que funciona a locomóvel, tá? Na realidade, esse locomóvel é bem parecido com as antigas máquinas, com as antigas locomotivas, né, as locomotivas a vapor que se tinha. Né? As locomotivas a vapor, na realidade, que se tinha ali na frente, exatamente era uma caldeira, né? Aquela parte cilíndrica da frente da locomotiva, né, que tinha ali era uma caldeira, né? E se tinha fornalha ali, por isso que tinha logo a seguir da locomotiva ali, né, se tinha a parte do carvão, né, que então tinha que ter o carvão, além do maquinista, tinha que ter o carvoeiro, né? O carvoeiro era o cara que ficava ali no papar alimentando a fornalha, né, para
para gerar o vapor, que é o que transformava depois em movimento. Tá? A caldeira escocesa, tá? Que queima óleo ou gás, uma pressão máxima de 18 kg por centímetro quadrado, tem um rendimento térmico de 83%. Aí, então, ali a gente tem vários tubos para onde vai passar o gás, né? E depois tem a parte do vapor. Tá? As caldeiras aquatubulares são caldeiras onde a água circula pelo interior dos tubos, enquanto o agente calorífico circula pela parte externa. Tá? Essas já são mais... Então, essas outras aqui, as fumotubulares, né, são as mais antigas, né, são concepções bem mais antigas. Né? Ainda, ainda tem ainda alguns tipos, né? Mas as aquatubulares, né, são mais seguras, vamos botar assim. Né? São caldeiras onde a água circula no interior dos tubos, enquanto o agente calorífico circula na parte externa. As caldeiras possuem maior área de absorção de calor, maior capacidade de vaporização e rápida resposta às variações de carga. Pelas suas características, a economia hoje é mais aplicada nas grandes instalações e termoelétricas. Pode produzir vapor em altas pressões, vapor superaquecido em alta temperatura. A produção de vapor nesse tipo atinge até 750 toneladas de vapor por hora, com pressões até 200 kg-força por centímetro quadrado. Enquanto uma água tubular ali tinha uma produção máxima ali, como a gente viu, 20, 25 kg-força por centímetro quadrado, né? Aqui a gente pode chegar a 200 kg-força por centímetro quadrado. Por trabalhar com pequeno volume de água, necessita de sistema de controles e alarmes eficientes para a segurança operacional. A operação baseia-se na diferença de densidade conseguida pelo diferencial de temperatura existente entre o conjunto dos tubos geradores de vapor e os tubos economizadores. Tá? Então, aqui a gente tem mais ou menos um esquema, né? Aqui a gente tem esses tubos A, geradores de vapor, né? Que estiverem com a pressão superior ao do tubo B, né? Os não vaporizantes, né? A densidade da água nos tubos A será menor que nos tubos B. Tá? Caldeiras tubulares de tubos retos com tubulão transversal ou longitudinal. Constituem um feixe tubular de transmissão de calor, uma série de tubos retos e paralelos interligados a uma câmara coletora. Tá? Que a gente tem isso aqui. Ó, tá? Então, a gente tem aqui a parte dos gases quentes, né? Então, a gente tem ali os tubos, né? Que tem a circulação, né? Uma parte que vai gerando vapor, né? Vai aquecendo, vai gerando vapor e vai tendo a produção de vapor. As vantagens dessas aqui são de menores dimensões, menores temperaturas na câmara de combustão, com maior aproveitamento do calor, maior vaporização específica, unidades médias alcançam 30 kg de vapor por metro cúbico por hora. Tá? Em caldeiras com tiragem forçada, consegue-se até 200 kg de vapor metro quadrado por hora. Dispensas refratárias de alta qualidade, por serem dotadas de paredes de água. A temperatura no refratário é bem menor, vaporização mais rápida, fácil limpeza interna dos tubos, facilidade de substituição dos tubos, a facilidade de inspeção de todos os componentes. A desvantagem é que a necessidade de uma dupla tampa para cada tubo. Né? Tem um alto custo inicial e baixa taxa de vaporização específica, rigoroso processo de aquecimento e de elevação de carga. Caldeiras aquatubulares de tubos curvos, né? Diversos tubulões transversais longitudinais utilizados na geração de vapor. Não apresenta limites de capacidade de produção de vapor. A forma construtiva foi idealizada por Stirling, tá? Interligando os tubos curvos dos tubulões por meio de solda ou mandrilagem. Tá? Se não me engano, mandrilagem é um dos mais utilizados do que a solda. Caldeira pode ter de 3 a 5
que confere a esse tipo de gerador um vapor maior capacidade de produção. Tá? Então, essa é a caldeira aquatubular com 4 tubulões, com o objetivo de aproveitar melhor o calor irradiado na fornalha, reduziu-se o número e o diâmetro de tubos e acrescentou-se uma parede de água em volta da fornalha. Isso serviu como meio de proteção do material refratário com o qual a parede da fornalha é construída, além de aumentar a capacidade de produção de vapor. Além dessa coluna dessa camada de água, né, diminuir a troca térmica com o refratário, né, ele ainda se utiliza desse expediente para aumentar a produção de vapor. Depois a gente tem as vantagens: redução do tamanho da caldeira, queda da temperatura de combustão, vaporização específica, variando na faixa de 30 kg de vapor por metro quadrado e 50 kg de vapor por metro quadrado, para as caldeiras com tiragem forçada, fácil manutenção e limpeza, rápida entrada no regime e fácil inspeção dos componentes. Depois a gente tem as aquatubulares de circulação positiva. A circulação da água nas caldeiras ocorre por diferença de densidade para o aquecimento da água e vaporização. As vantagens desse tipo é que tem tamanho reduzido, não necessita de grandes tubulações, rápida geração de vapor, quase não há formação de incrustações devido à circulação forçada. As desvantagens são paradas constantes do alto custo, manutenção, problemas constantes com a bomba de circulação quando operando em altas pressões. A gente vai passando assim meio que rapidão, né? Porque o que interessa para nós depois é o que a gente vai fazer com o vapor, né? O tipo de caldeira aqui é só para a gente saber que existe vários tipos de caldeiras, né? Cada uma específica para alguma utilização, né? Então, também qual a produção de vapor, né? Como é que a gente vai escolher, né? De acordo com a produção de vapor necessária da tua planta, né? Qual as pressões indicadas para esse vapor, tá? Caldeiras aquatubulares compactas, né, são capacidade de produção de vapor de 30 toneladas por hora, instalação de locais e espaço específico limitado. Tem vários tipos aqui: caldeira elétrica, né, equipamento cujo papel principal é transformar energia elétrica em térmica para transferir um fluido apropriado, geralmente a água, transformando-se em vapor. A produção de vapor em uma caldeira elétrica baseia-se no princípio pelo qual a corrente elétrica, ao atravessar qualquer condutor, encontra resistência sua livre de circulação dependendo do calor. A água pura é considerada um mau condutor, corrente elétrica. Portanto, para se ter o dever de ser acionado a ela determinados sais. Alguns fabricantes recomendam a utilização de sais como soda cáustica, sulfato trissódico, tá? Para aumentar a condutividade da água. As características: não queima combustível para a produção de vapor, tá? Então, já é uma vantagem, porque a gente está diminuindo as emissões de CO2, não possui ventiladores, fornalhas, queimadores e chaminé, tá? Então, já diminui também uma parte de construções e investimento de ter essa preocupação com construção de chaminés, de queimadores, de fornalhas. O equipamento é mais simples e, em média, mais barato que as caldeiras a combustão para uma capacidade de pressão de vapor gerado. Não necessita de muito espaço para sua instalação e a eficiência não varia muito com a carga, e a temperatura máxima gerada no equipamento é aproximadamente superior à temperatura do vapor gerado. Essas caldeiras encontram seu baixo preço inicial, no menor espaço para instalação e ainda mais fácil automação, um atrativo significativo para sua implantação. Entretanto, o alto preço da energia e o fato de somente produzir vapor saturado, né, as fizeram inadequadas para acionamento de equipamentos, manutenção e limpeza simples. Mas na indústria alimentícia ela veio
responder bem, né? Porque na indústria alimentícia, né, a produção de vapor, não quero tanto vapores com alta pressão, né? Porque a gente não vai acionar equipamento. Na indústria alimentícia, a gente quer esse vapor exatamente para utilizar para cozimento, né? Então, na indústria alimentícia, elas têm um espaço bem propício, tá? Já desde os anos 80, os anos 90, elas começaram a ser utilizadas na produção. Então, os tipos de caldeiras elétricas, né, com resistência, né, destinadas geralmente à produção de vapor em pequenas quantidades. De eletrodos submersos, geralmente é destinada a trabalhar com pressões de vapor não muito elevadas. Depois a gente tem as de jato d'água, né, com eletrodos borrifados, é usado para aplicações de uma produção de vapor. Aí tem alguns detalhes aqui construtivos de cada um delas ali, né? Não vamos detalhar, ficar perdendo tempo aqui né? O que a gente teria que saber é os tipos de caldeiras, né, e as suas utilizações, né? Tá? Porque se a gente quiser saber mais de caldeiras, aí a gente tem que fazer um curso de caldeira mesmo, aí que né, são bem específicos. Caldeiras compostas, né, é uma caldeira flama, aquatubular, cilíndrica vertical, a qual consiste de uma cama de combustão a óleo, uma seção de gás e descarga proveniente de motores diesel ou turbinas a gás. As seções de óleo e gás possuem superfície tubular de aquecimento apropriadas para uma boa eficiência térmica e alta confiabilidade operacional. A caldeira permite uma operação simultânea entre os lados do gás e exaustão e o lado do óleo combustível quando necessário. Quando em operação apenas com descarga de gás, isso caso ocorra a redução de produção de vapor ou aumento no consumo de vapor produzido. A caldeira será capaz de rapidamente suprir a demanda de vapor solicitada. Para outras categorias de caldeiras, a gente tem caldeira de vapor mais simples, que tem algum tipo de combustível, caldeiras de recuperação, que são aquelas geradores que não utilizam combustíveis como fonte geradora, né, provenientes de calor residual de processos industriais, né, pode ser gás de escape de motores, gás de alto forno, né, isso aqui é muito utilizado nas siderúrgicas, né, na siderúrgica, então, o gás de alto forno já é aproveitado para fazer o aquecimento do vapor. Caldeiras de água quente, são aquelas que o fluido não vaporiza, sendo mesmo aproveitado na fase líquida. Geradores, reatores nucleares, que é aquilo que eu falei para vocês no início ali, né? Que produzem vapor utilizando uma fonte de calor de energia liberada por combustíveis nucleares. Né? Que, no caso, não tem nenhum tipo de aquecedor. Né? Então, o aquecedor é uma vareta, né? É uma vareta de material radioativo que fica dentro do tanque com água, né? Esse material radioativo aquece essa água, essa água vaporiza, mas não é essa água vaporizada pela vareta de urânio que vai movimentar a turbina. Essa água ela fica confinada, essa água que foi aquecida pela vareta de urânio, né? Então, é bem assim, coloca um jogo de varetas de urânio dentro da água, né? Essa água ferve, né? Ela vira vapor e ela circula, né? Por dentro de tubos, ela fica confinada, mas esse vapor que circulou, ele é um vapor superaquecido, ele passa por outro tanque, está cheio d'água, aí sim, vai formar vapor, e esse vapor que é formado no outro tanque é que vai acabar gerando vapor que vai acionar as turbinas, tá? Então, a gente tem um circuito aberto e um circuito fechado na usina nuclear. Né? O circuito fechado, então, ele tem que ficar sempre, né? E esse circuito fechado tem que ser sempre resfriado, né? Para não haver o colapso da usina. Tá, e depois a gente tem as caldeiras de combustível sólido, né? Que é
desde das primeiras, que é o uso no carvão mineral ou carvão vegetal, tá? O carvão mineral, que é utilizado nas grandes termoelétricas, né? Aqui em aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem ali as nossas lá de Bagé, né? Todas aquelas usinas termoelétricas de Bagé utilizam o carvão mineral, né? Sei lá, das Minas do Leão, ali, daquela região carbonífera do estado, ali, né? Se tira o carvão mineral, se leva, ó, até Bagé e se queima, né, o carvão para produzir o vapor que vai gerar as turbinas. Tá? A diferença entre uma usina hidrelétrica, uma termoelétrica, né, e uma nuclear não é muito grande, não. Né? É só a forma de produzir o vapor que é diferente. A parte de produção de turbinas é a mesma, semelhante. Né? Também a gente pode ter carvão vegetal ou lenha, né? Tá? Esse aqui já está banindo, está se banindo, né? Porque, né, a lenha requer desmatamento, né? Requer todo um, né? Mas já foi muito utilizado, já se botou muita floresta abaixo, né, para se utilizar o carvão vegetal. Bagaço de cana, né? Esse é muito utilizado nas usinas de álcool, né? Porque até então que se fazia quando se fazia a colheita da cana, né, depois que havia a moagem da cana, aquilo era queimado, simplesmente queimado, né? Não se utilizava para outra coisa. Hoje, o bagaço da cana, depois de todo o processo que se teve de produção de extração do álcool ou do açúcar, né? Esse bagaço é o que vai ser a fonte ainda de, de produção de vapor, né? Vai se usar nas caldeiras a queima do bagaço. Caldeiras a combustível líquido, né? Nos combustíveis líquidos nós temos aí então o óleo cru, o fuel oil, né? E o óleo diesel. Né? Aí tem as categorias de óleo diesel para caldeira, né? Tem de alto ponto de fulgor, de baixo ponto de fulgor, vai depender da localização da caldeira, né? Então, se fosse não temos mais quase isso, mas né, quando se tinha os barcos a vapor, né? Na época dos barcos a vapor, se usava o tal do óleo de baixo ponto de fulgor, né, para se evitar qualquer tipo de problema de pegar fogo na caldeira ou nos reservatórios de óleo, né, que era chamado de óleo marítimo. Tá? Tanto dos combustíveis líquidos, a gente tem algumas vezes é usado em grandes instalações onde o rigor do frio do clima local exige investimento muito alto na instalação de um sistema de aquecimento. Né? Então, a queima de combustível líquido, né, pode ser utilizado também nesses países de baixa temperatura, né, para a produção de vapor ou de aquecimento. Caldeiras a gás, muito usado na indústria petrolífera, onde existe abundância de sobra de gás natural. Né? Aqui mesmo a Ipiranga, Ipiranga, refinaria rio-grandense, né, também, mas Ipiranga, eles têm o sistema de caldeira ali utiliza o gás do rejeito é o gás que fica de tubulação, né? Eles utilizam esse gás de contaminação da tubulação para queima para acionar as turbinas. As turbinas não, as caldeiras que depois vão acionar as turbinas da, da, da refinaria, né? Que a refinaria produz toda a energia elétrica que ela consome, né? Eles produzem a sua própria energia elétrica.
Todas as caldeiras que usam combustível líquido ou gás, né, pode usar 2 ou mais tipos de combustível. Tá? Há muito tempo atrás, aqui no Rio Grande, a gente teve a Companhia Rio Grandense de Nitrogenados, RN, né, que ela era uma proposta do governo do estado, né, de fornecer gás, né, para as indústrias, né, e durante muito tempo as indústrias utilizaram esse gás na queima das caldeiras aqui das fábricas de adubo, tá? E, né, segundo os relatos do pessoal que trabalhou na época, nos anos 80, nas fábricas ali, a queima era excelente, né? Tinha um bom rendimento, né? E mas foi um projeto que naufragou, não foi adiante, né? A Companhia Rio Grande de Nitrogenados. Tá, deixa eu ver aqui o que nós temos mais, que já está chegando no horário. De repente, vamos deixar isso aqui para segunda, para terça-feira. Vamos deixar isso aqui para terça-feira. Tá? E a gente já está chegando no horário e eu não quero deixar vocês aqui. Né? A gente termina isso aqui segunda-feira. Tá? É muita teoria. O pessoal daqui a pouco vai começar a dormir aqui na frente das câmeras. Aqui. Tá, então, vamos dando uma paradinha aqui. E